Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen com 13 anos, um garotinho, foi jogar lá contra o Karpov e ganhou. Não temos o registro dessa partida, infelizmente, mas foi lá e ganhou, né? Uma coisa inacreditável. Foi jogar depois contra Garry Kasparov, ele falou, não, esse aí é um pouco mais difícil, empatou. É sensacional mesmo que o Magnus Carlsen aprontou, ele foi notícia no mundo todo na época. E uma partida que é pouco divulgada foi a partida que ele jogou no dia seguinte, a partida que ele empatou contra Garry Kasparov. Vamos dar uma olhada nesse plano aqui, nessa cilada mortal aqui que o Carlsen, o menino Carlsen de 13 anos aprontou pra cima de Garry Kasparov. Mas antes de começar a partida, vamos pro nosso momento Alura. Aqui eu quero falar com você que quer entrar na área de tecnologia, quer virar programador, quer fazer aplicativo, quer montar uma startup, né? Quer trabalhar aí realmente com tecnologia. Então aqui a dica de hoje é a Escola Online Alura, né? O Rafa, e por que a Escola Online Alura? Bom, primeiro porque a Alura é uma escola de verdade, né? A maior escola online de tecnologia do Brasil, com professores de verdade, formações aqui onde você vai ter uma trilha de aprendizagem segura, né? Então dentro daquilo que você escolher, seja programação, front-end, data science, mobile e tal. Então cada formação dessa vai ter uma gama de cursos. Cada curso que você fizer é uma nova ferramenta que você aprende, uma nova habilidade que você conquista. Além de engordar o seu currículo, né? Então você vai estar incrementando com certificações reconhecidas pelo mercado de trabalho e vai estar, portanto, aumentando muito as chances de você entrar no mercado de trabalho ou conseguir a sua tão sonhada promoção, né? E são vários os depoimentos, galera, de pessoas que mudaram de vida com os cursos da Alura, entraram no mercado de trabalho, hoje escrevem artigos, são head da área, são, enfim, cada um se desenvolvendo naquilo que quer, né? E eu vou deixar o link aqui para você, então, que quer conhecer esses depoimentos e quem sabe no futuro você é o próximo a deixar também aí o seu depoimento, tá bom? E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, além de tudo, a Alura dá desconto. Então aproveita aqui o link aqui na descrição do vídeo com todos os detalhes, tá bom? Vamos ao vídeo, vamos lá! Muito bem, galera, eu deixei aqui algumas fotos rolando aqui pra gente também, ó, tá bom? Pra fazer o clima aí, foto do dia mesmo que eles jogaram, em que eles jogaram, tá? Aí o Carlsen com a família, enfim, algumas fotos passando, e em algumas delas você vai ver o Carlsen de negras, ó, essa é da partida que a gente vai ver. E essa, quando o Carlsen tá de brancas, foi da partida que eles empataram, tá bom? Então tem de 2 dias diferentes aí as imagens pra gente acompanhar desse dia histórico aqui, e desse torneio histórico aqui da vida do Magnus Carlsen, tá bem? Bom, aqui Garry Kasparov está com as peças brancas e ele abre aqui com a abertura inglesa. Opa, C4 aqui foi jogado por Garry Kasparov. E aqui o Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6, desenvolvendo o cavalo. O Kasparov segue com o cavalo C3 e aqui o Magnus Carlsen vai com G6. E agora tá na mão do Kasparov definir aqui que possibilidades de abertura ele vai permitir aqui nessa partida, né? Por exemplo, se ele jogar D4, a opção da abertura está na mão das negras. As negras podem tanto jogar um D6, bispo G7, ir para uma Índia do rei, ou podem jogar D5 e seguir uma Grunfeld, por exemplo. Então o Kasparov não deixa, ele que quer definir a abertura, ele joga E4, já não pode mais jogar Grunfeld aqui, né? Então agora o Magnus Carlsen segue com D6 e o Magnus Carlsen então tá indo para a defesa Índia do rei contra Garry Kasparov, que é um especialista nessa abertura. Será que o Kasparov que induziu o Carlsen aí no território onde ele é especialista? Né? Vamos ver, será que isso vai ter impacto aqui na partida? Vamos ver. Aqui o Garry Kasparov segue com D4 e bispo G7. Defesa Índia do rei realizada. Cavalinho F3, aqui o Magnus Carlsen protege o seu rei e o Kasparov segue com bispo em E2. E aqui o importante lance E5, né? Não fosse a possibilidade de fazer esse lance, talvez a defesa Índia do rei fosse uma defesa inviável, né? Mas pela possibilidade de poder jogar aqui com E5 e tudo mais, essa é uma defesa bastante dinâmica e bem forte aí para as negras, tanto que foi arma aí de grandes campeões do mundo, né? E continua sendo. Então E5, e parece que as brancas vão ganhar um peão e na verdade não. O Garry Kasparov aqui segue com bispo E3, mas se você ficou curioso, né, por que não troca tudo aqui logo e ganha um peão aqui, cavalo por E5, as pretas recuperam o peão aqui com cavalo por E4, abrindo um ataque aí pra cima do cavalo em E5 e ficando com igualdade, tá bom? Então aqui o Garry Kasparov seguiu com bispo em E3 simplesmente. E agora temos E por D4, cavalo por D4 e o Carlsen faz o lance C6, olha só que legal. Preparando para jogar D5 e também controlando aqui a casa de B5, né?
Então, lance importante aqui do Carlsen. Kasparov segue com F3, não tá muito claro se ele vai querer fazer o grande rock aqui, é possível, hein, jogar um dama D2, grande rock, será que é isso que ele tá querendo com esse F3? A partida seguiu com torre 8, o Magnus Carlsen não quer nem saber, ele já coloca a torre aqui na coluna E, até porque D5 é um lance que ele quer jogar e o bispo aqui tá desprotegido, o bispo em E3, e peça solta é sempre alvo de tema tático, o Kasparov sabe disso e ele vai para um lance curioso aqui, bispo F2, né? Aqui é muito natural jogar um lance como dama D2 aqui, né? O próprio Kasparov, que é especialista aqui da defesa índia do rei, deveria saber que esse lance aqui, ele com certeza sabe, né? Que esse lance aqui é um lance que é bem forte, né? Porque você já desenvolve uma peça, tá protegendo aqui o bispo, né? E aí fica flexível aqui se vai querer fazer o rock ou o grande rock. No entanto, ele vai para esse lance curioso. Aqui uma decisão curiosa do Kasparov. E o Carlsen não fica curioso nem nada. Ele já manda o D5 aqui. Ele fala, não interessa. Vambora, vamos para cima. E aqui D5, um excelente lance do Carlsen, já conseguindo a igualdade de cara, né? A partida seguiu com E por D5, C por D5 e aqui C5. É interessante o que o Kasparov fez. Ele provocou esse avanço, ele provocou essa situação para que ele pudesse ficar com uma maioria de 3 contra 2 aqui na ala da dama. Ah, mas o Magnus Carlsen agora também tem um peão isolado, um peão passado aqui na coluna D. É verdade, esse aqui é um peão passado porque não existe nenhum peão do adversário nas colunas, na mesma coluna ou nas colunas adjacentes à frente aqui do peão, né? Só tem esse peão ao lado, então ele é um peão passado. Mas o ponto todo é que ele também é um peão isolado, porque ele também não tem os amigos coleguinhas aqui nas colunas C e E para poderem ajudar o peão, né? Então, legal aqui o tema, né? E aqui então o Magnus Carlsen segue desenvolvendo com o cavalo C6. Garry Kasparov faz o rock, não vai pro grande rock não, depois desse C5 aí, né? Colocou o rei em segurança e o Magnus Carlsen vai para um excelente lance aqui da posição. Cavalo H5, galera, soltando a bronca no centro, né? Saindo da frente aí do bispo, existe grande pressão em D4, que no momento tá protegida aqui pelo Garry Kasparov, mas o cavalo também tá de olho nessa casa de F4, o famoso cavalo do Kasparov, olha aí. Ele quer jogar o cavalo do Kasparov contra o Garry Kasparov, hein? Olha aí que bacana. E o Kasparov, que sabe a força de um cavalo em F4, né? Um cavalo das negras em F4, não vai permitir isso, segue com dama D2. O Magnus Carlsen insiste aqui, faz o lance bispo E5, insiste, eu quero jogar o cavalo do Kasparov contra o Kasparov. E o Kasparov joga G3, fala, aqui não. E agora então o Magnus Carlsen vai para um lance que parece muito bom aqui, bispo H3, né? Se aproveitando aí do recém-jogado G3 aqui, enfraquecendo as casas claras e ocupando agora, jogando bispo H3. Esse lance parece muito bom, mas se for parar para pensar um pouco mais assim, ele traz alguns problemas, né? Porque, bom, tá atacando a torre, mas a torre não tá muito triste vindo pra E1. Na verdade, de fato, isso ajuda um pouquinho o Kasparov. Essa torre não ia querer ficar ali mesmo em F1 por muito tempo. E além de tudo, o bispo se colocou numa posição um pouco ingrata, porque G4 ataca o cavalo e prende o bispo, né? Então, é um lance polêmico, né? O computador fala que tá tudo certo, mas o computador também aceita tudo, né? Para o computador tá tudo sempre bom, ele dá um jeito em qualquer posição, né? Bom, a partida aqui seguiu com torre de F1 e aqui de fato o Magnus Carlsen já tem que se incomodar aqui e ele acaba jogando ali o cavalo G7 porque existe ameaça tanto de F4, né? Atacando o bispo, atacando o cavalo e danificando a estrutura de peões, quanto o G4 mesmo. E aprisionando aqui o bispo, né? Então são duas ameaças e o Magnus Carlsen se defende jogando cavalo G7. Mas por que eu falei que o computador aceita tudo? O computador manda jogar A6 aqui, pra vocês terem ideia. O computador fala, não, A6 aqui tá tudo bem. Como tá tudo bem? E se jogar F4? Ué, se jogar F4, azar do Kasparov, não tem problema nenhum aqui. Eu volto o bispo pra G7. Ué, e se eu danificar aqui essa estrutura de peões, te estragar toda a posição? Não tem problema, depois eu vou jogar com H4, jogar pra cima também dos seus peões e tá tudo bem. O computador considera essa posição ótima, com boas chances aí pros dois lados. E você fala, beleza, A6 então é o lance, mas e se jogar G4? Acabou, o cavalo tá atacado, o bispo tá preso. Aí o computador fala, não, aí que você se engana, agora as pretas estão ganhas. Como assim as pretas estão ganhas? Sim, cavalo por D4 e depois aqui de bispo por D4, bispo F4 atacando a dama. E o cavalo tá atacado, deixa quieto, tô atacando a dama. E depois de dama C2, dama H4, pretas estão ganhas, né?
Que loucura, galera! Dama H4, pretas estão ganhas. Aqui se tomar o cavalo, simples assim, dama G5 cheque, seguido aqui de dama G2, cheque mate, né? Então, na verdade a gente fica incomodado aqui, né, com essa questão de essas ameaças de F4 e G4, mas o computador lida bem com qualquer uma dessas situações, né? Mas na prática a coisa é diferente. Aqui o Magnus Carlsen faz o lance cavalo G7 e aqui sim ele não tá mais se importando com o lance G4, né, que acabou não sendo jogado, e aqui sim a continuação é um pouco mais humana, né, você vai jogar um H5 aí e tá tudo certo aqui pras negras, né. Então por isso aqui cavalo G7 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, e o Garry Kasparov vai para uma ideia bem bacana. Primeiro, torre, ele não quer jogar esse F4 aqui, ele quer jogar torre de A em D1, jogando quem ainda não estava participando aqui da luta. O Magnus Carlsen vai para o mesmo conceito e joga com torre C8, melhorando a posição da torre. E agora, uma sequência espetacular de Garry Kasparov. Cavalo de D aqui em B5. Você fala assim, esse cavalo tá de olho lá na casa de D6, mas a casa de D6 está bem controlada pelo bispo e pela dama aqui. Será que o Kasparov tá querendo? Bom, o Magnus Carlsen não quer saber, cutuca esse cavalo daí, fala, pode voltar esse cavalo? E o Kasparov então planta o cavalo aqui em D6. O garotinho Magnus Carlsen então decide montar uma cilada aqui, uma cilada mortal para cima do campeão mundial, né? E aqui então o Magnus Carlsen captura aqui em D6 e depois de C por D6 não dama por peão, que poderia trazer consequências gravíssimas aqui. Depois de cavalo por D5, as brancas recuperam o peão e ficam ameaçando todo tipo de situação aqui, né? Esse cavalo aqui é muito perigoso. E, por exemplo, aqui um cavalo E7, você vai querer trocar os cavalos e depois das trocas dos cavalos, bispo B5 já ficaria com uma posição aqui extremamente vantajosa para o Kasparov, porque ele está atacando a torre e está atacando a dama ao mesmo tempo, né? Então, realmente, aqui a posição é perigosa e o Magnus Carlsen não captura o peão, mas ele prepara uma cilada aqui para cima do campeão mundial e joga esse bonito lance aqui D4, olha que classe aqui do garotinho. E aqui ele tá imaginando o seguinte, né, bom, tô entregando o peão, e aqui então se bispo toma, eu vou tomar o bispo e vou seguir com o cavalo em F5, e aqui as brancas têm problemas. Se a dama sai, por exemplo, para D2, dama B6, opa, e depois de rei H1, dama F2, ameaçando aqui todo tipo de checkmate, bispo F1 tentaria defender, mas aqui tá caindo esse bispo. Por quê? Depois de dama por dama, você vai querer primeiro, você não vai tomar a dama, né? Senão tá caindo aqui a torre. Então depois de dama por dama, você vai jogar esse lance intermediário, né? E depois capturar a dama, mas esse carinha aqui tá caindo e esse peão não faz nada, né? As pretas conseguem parar aqui esse peão, né? Então aqui a gente teria o Magnus Carlsen com uma peça a mais, galera, E aqui também outra possibilidade, né? Depois desse cavalo F5, qualquer outra casa, dama D5, você pode imaginar que tá vindo duplo, seria até bom, mas realmente é sempre essa sequência de dama B6 é a sequência mortal, né? E aqui mais uma vez, bispo F1, e aqui tem um outro mate bonitinho, mate em 4 aqui. Bom, se você quiser dar pause aqui nessa posição e tentar encontrar um mate em 4, vale a pena, mate forçado aqui em 4 lances. E eu espero que você tenha encontrado aqui, bonito esse, ó, bispo G2, cheque, bonito, né? Depois de bispo por G2 aqui, ó, torre toma, né? Torre toma aqui. E, enfim, se bispo F1, dama por F1 mate. E se torre toma, dama toma. O rei não tem pra onde ir, tem que voltar ao bispo. E a gente tem essa bela sequência de checkmate aqui. Então, o Magnus Carlsen faz uma cilada mortal aqui pra cima do Garry Kasparov. Mas o Garry Kasparov não se intimida não, né? Não cai nessa não e segue aqui com cavalo E4. E agora colocou todo tipo de problema para cima do Magnus Carlsen. Por quê? Ele continua com ameaças de G4 e se ele conseguir jogar G4, D7 seria fatal, porque daria um garfo aqui nas duas torres. E a dama não pode capturar em D7, porque o cavalo vai pular lá para F6 e vai capturar a dama na sequência, né? Então aqui o Kasparov sendo Kasparov, né? Que difícil aqui pro garotinho Magnus Carlsen. Ele segue com bispo F5, um lance bastante lógico. Afinal de contas, esse cavalo tá protegendo o peão passado, tá ameaçando ir lá para F6. É um cavalo que precisa ser eliminado. Mas o Garry Kasparov fala, not so soon, Raccoon, né? Não tão cedo. Aqui ele segue com D7 aqui, obrigando o Magnus Carlsen a capturar de bispo aqui o peão, né? Porque se ele capturar de dama, mais uma vez está vindo aqui o triplex com varanda gourmet do grande mestre Rafael Leitão, né?
Então aqui, bispo por D7, foi forçado a jogar, e agora o Garry Kasparov segue aqui com bispo por D4. Cavalo por D4, dama por D4, finalmente o cavalo veio aqui para F5. Não, mas e agora sim, o que eu quero mostrar nessa posição, depois de bispo por D4, cavalo por D4 e dama por D4, aqui o Magnus Carlsen tem um problema insolúvel, né? Tem um problema insolúvel porque o cavalo vai pular aqui para F6, né? E além de tudo tá ganhando ou a torre ou tá ganhando o bispo, né? Então todo tipo de ameaça já existe aqui na posição, fora a ameaça direta de capturar o bispo, né? Então são muitas ameaças e o Magnus Carlsen não tem como combater todas elas, mas ele segue criativo aqui com o cavalo F5, falando, você quer meu bispo? Vai lá então. E o Kasparov, claro, aqui captura o bispo, né? Vai ganhar uma peça, mas o Magnus Carlsen vai para um contrajogo aqui, dama B6, bate no relógio, cheque, cheque com o dedo na cara do Kasparov. Aqui rei H1 e agora torre de E8. Falei, aí, pra onde é que você vai com a dama? Né? O Kasparov já um pouco assustado. O que tá acontecendo? Esse menino achou uma combinação aqui. Dama A4, voltando aí. Torre por D1 rápido, ao toque. Né? Dama por D1, dama por B2. O cara fala, caramba, ele sacrificou peça. Não é que ele perdeu peça. Ele sacrificou e vai me dar mate. O Kasparov deve estar pensando, né? Não, galera, o Kasparov é um jogador muito experiente, ele sabe que esses são lances do desespero, né, são os lances desesperados, aí é o famoso esperneio aí do xadrez, né. Mas o Magnus Carlsen ainda tá tentando, o Kasparov força agora aqui, né, propõe a troca das damas, aqui fica difícil de evitar, né, porque tá vindo dama por B7 com um forte ataque aqui do Kasparov, então aqui torre C2, pelo menos a torre na sétima, o Kasparov tranquilamente troca aqui as damas, segue com bispo C4, guardando aqui o seu peão, né, aqui a partida seguiu com cavalo D4, atacando em F3, mas depois de torre E3, acabaram as ameaças aqui de Magnus Carlsen, e o garotinho Magnus Carlsen abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Garry Kasparov impôs aí a sua experiência na partida, né? Kasparov sendo ele mesmo. E realmente que manobra bonita, né? Do cavalo em B5, o cavalo D6, o avanço do peão. Realmente uma partida espetacular aqui de Garry Kasparov. Mas o Magnus Carlsen deu trabalho, hein? Aprontou uma cilada lá, poderia ter sido diferente o desfecho. Vamos dar uma olhada na precisão aqui dos jogadores. Vamos puxar aqui o relatório, vamos lá. Pessoal, 94,5% de precisão para Kasparov, né? Realmente fica difícil para o menininho de 13 anos Magnus Carlsen, mas ele foi muito bem, fez quase 90% aí de precisão, realmente jogou demais aí contra Garry Kasparov, mas acabou que, apesar de toda a cilada, Kasparov acabou sendo mais preciso aí, né? E conseguiu castigar aí o menino Magnus Carlsen, né? Mas é isso, galera, mais uma partida aqui que entra pra história, né? Entre esses dois gigantes aqui, uma partida clássica, histórica aqui do xadrez. Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!